Oi, turma, tudo bem? Espero que sejam tudo bem com vocês. Meu nome é Rafael Costa, né? E vamos falar um pouquinho sobre o prazo de vigência do convênio. Hoje é uma daquelas microaulas, né, para a gente falar de um tema específico. Então, vamos à questão do dia, né? Quando surgiu a ideia de convênio, com a emenda constitucional 19, acrescentando dispositivo no artigo 241 da Constituição, na época lá, teve doutrinador grande que dizia que o convênio ele poderia não ter prazo de vigência, que o convênio ele poderia ter prazos indeterminados e que isso, inclusive, seria uma diferença determinante entre os convênios e os contratos administrativos. Contudo, essa moda não pegou por muito tempo, né? E majoritariamente se entende que os convênios deve sim, é uma cláusula necessária, uma daquelas questões que exige a Lei 14.133 e são obrigatórias ao convênio, é a necessidade da cláusula da vigência. E veja bem que isso faz todo sentido, porque o convênio, ele, na maioria das vezes, ele é feito para a gente realizar um projeto muito bem definido. Um projeto que geralmente tem início, meio e fim. E dessa forma, é necessário se parametrizar a duração desse convênio e constar no termo convenial, pois a regra no ordenamento jurídico é que a administração pública não faz contratos, incluindo convênios, com prazos indeterminados, né, sem saber qual que será o fim da vigência dessas obrigações que ele está assumindo. Agora a questão é o seguinte: qual é o prazo máximo do convênio? Né? Muitas vezes, assim, no meu trabalho, às vezes a pessoa... Eu já recebi várias consultas nesse sentido. A gente estava fazendo um convênio acerca de obra de serviço de engenharia e a pessoa vira e fala assim para mim: professor Rafael, estou com um problema, você precisa me ajudar. A obra não está pronta. A obra não está pronta. E o convênio chegou no seu prazo máximo. Chegou no seu prazo máximo. E agora, o que a gente faz? E aí eu sempre pergunto assim, mas qual que é o prazo máximo? Eu já ouvi algumas respostas diferentes. Eu já ouvi 1 ano. Eu já ouvi 5 anos. Eu já ouvi 60 meses. E aí eu sempre perguntei, tá, e qual o dispositivo que você tirou isso? Ah, não sei, é assim, né? O prazo, ele é esse prazo aí que eu disse, não é isso? Então ele não consegue fundamentar qual lei, qual decreto, aonde que estabeleceu esse prazo máximo. Então, gente, para a gente pensar no prazo máximo de convênio, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: há uma confusão, mesmo nos contratos administrativos, e a gente, desembolando essa confusão, nós vamos conseguir visualizar melhor a ideia dos convênios. Quando nós temos um contrato de escopo ou um convênio de escopo, o que quer dizer de escopo? Que o prazo nessa relação ela é meramente acessória. Com a entrega do objeto se acaba o relacionamento. E se esse objeto não foi entregado, esse relacionamento deveria continuar. Pensa você na sua casa, quando você vai fazer uma obra e faz um contrato, por exemplo, de 1 ano para entregar a obra. Se ele demorar 2 semanas a mais, você não vai querer mais a obra? Você vai falar, não, agora
rescinde tudo? Não, provavelmente vai ter uma aplicação de mora ou você vai relevar esse pequeno atraso. Mas você ainda tem interesse na entrega do bem, na sua construção que você investiu. E isso é o prazo de escopo. Muita gente entendia que na Lei 8666 os contratos administrativos deveriam durar um ano, né? Ou deveriam durar até 60 meses. A questão é que, mesmo na Lei 8666, esses prazos não tinham essa função. Nos contratos de escopo, nos convênios de escopo, o prazo que a gente vai definir é o prazo parametrizado para a realização do objeto. Gente, imagina, por exemplo, nós vamos fazer uma ponte e a nossa equipe de engenharia diz: Rafael, essa ponte, pela questão aqui marinha, pela questão da tecnologia que nós vamos usar, ela vai durar 15 anos. Faz sentido eu fazer um prazo artificial, colocar no contrato ou no convênio, que ela vai durar 1 ano, 5 anos, 60 meses? Então, a duração do prazo do nosso negócio jurídico no de escopo, ele é o parametrizado, ele é o prazo necessário para se fazer o objeto. E aí você está me perguntando: poxa, Rafael, mas eu não sou louco, está cheio de prazo na Lei 8666 ou na Lei 14.136 de duração de contrato. Para que servem esses prazos? Esses prazos servem para relações continuadas. Vejam que nas relações de escopo, a própria entrega do objeto define o fim da relação, mas nas relações continuadas não. Nossa, meu aluguel, eu vou precisar dele hoje, amanhã e vou continuar precisando a perder de vista. O serviço de limpeza aqui da nossa sala, o serviço de vigilância aqui do nosso prédio, nós vamos precisar hoje, amanhã e a perder de vista. Então, para que a administração não faça contratos ou convênios com prazos indeterminados, é que a lei estabeleceu os prazos de duração, que na Lei 866 eram de 60 meses e agora foram expandidos na Lei 14.133 de 5 anos e prorrogáveis por mais 5. Então, somente para esses negócios jurídicos de natureza continuada é que se há de aplicar esses prazos fictícios de términos para a gente não ficar com negócios jurídicos com prazos infinitos, com prazos indeterminados. É esse o objetivo desses prazos. Nesse sentido, já houve parecer, inclusive, da Comissão de Convênios da Advocacia da União, dizendo que, a despeito da possibilidade da prorrogação do prazo de vigência, que a prorrogação excepcional do convênio extrapolava um prazo de 5 anos que tinha sido estabelecido, não descaracteriza a característica de um convênio com ajuste de escopo. Na medida que o convênio ele tem que ter o prazo necessário para a gente realizar o nosso objeto. E essa mesma lógica é aplicada na Lei 14.133. Trazendo a Lei 436, agora, prazos maiores para esses serviços continuados, sendo de 5 ou prorrogáveis por até 10 anos, e trazendo também a hipótese que não previa na Lei 866, mas era já algo que acontecia na praxe, que era para contratos, por exemplo, de serviços de monopólio, por exemplo, monopólio de energia elétrica, aí sim não faria sentido você fizer um novo contrato, pois você deveria contratar com a mesma empresa. Então, para esses, quebrou-se o paradigma de falar que não existe contratos com prazo indeterminado pela administração pública, permitindo a Lei 14.133 isso. Mas tudo isso para explicar o seguinte: qual que é o prazo do meu convênio, principalmente para esses objetos de escopo? É o prazo parametrizado que eu preciso para acabar esse objeto.
e não dá para se falar em prazos fictícios. Além disso, gente, corroborando esse ponto que eu venho destacar, é que o artigo 111 da Lei 14.133 traz que, nos prazos de escopo, haverá a prorrogação da vigência automática. E dessa forma, a gente se pergunta, esse artigo 111, que diz que vai haver prorrogação automática dos contratos de escopo, eles se aplicam aos convênios? Me parece que a tendência é eles se aplicarem. Óbvio que isso vai depender de essa prorrogação automática funcionar com os sistemas dos tribunais de contas, mas também depende de a gente dar segurança para as pessoas fazer essa prorrogação através do próprio regulamento. E, inclusive, digo que me parece que essa é a tendência de aceitação, inclusive no âmbito do Tribunal de Contas da União, porque convênios que foram assinados antes da vigência da Lei 14.133, eles devem ser aplicados à Lei 866, os decretos antigos. Mas, mesmo para esses, após vir à tona a Lei 14.133, com o artigo 111 da prorrogação automática da vigência dos contratos, o TCU tem entendido que é falha formal e não penalizando a execução de despesas fora da vigência do convênio em situações que restar comprovado que os recursos contribuíram para atingimento dos objetos pactuados. Esses são acórdãos que aconteceram depois de 2021, quando a Lei de 14.133 já estava vigente, mas esses objetos não faziam parte, não estavam englobados pela Lei 14.133. O que me parece? Que o Tribunal de Contas já está preparando o terreiro para quando vier esses convênios já assinados quando da Lei 14.133, considerar a prorrogação automática desses convênios de escopo, com base no artigo 111 da Lei 14.133. Obrigado, turma. Ótimo dia, ótima manhã, ótima noite para vocês. Isso era o que eu tinha para conversar.